Oi, gente! Nas férias do final do ano passado, algo muito terapêutico aconteceu para mim. Eu viajei para um lugar bem agradável e reservei parte dos dias para leitura, e eu voltei a pedir que o YouTube me mostrasse algo que eu estava precisando ouvir. Eu tinha parado de fazer isso, fazia bastante tempo, e, e foi muito gostoso porque realmente vieram vídeos com efeito muito terapêutico, né? Então foi uma viagem que me trouxe exatamente o que eu estava precisando. E isso é algo que a gente não precisa nem estar viajando para acontecer, né? Mas por eu estar de férias, eu me permiti viver isso em qualquer horário. Inclusive, por alguns dias aconteceu de algo me acordar no meio da madrugada, umas 3:30 da manhã. O primeiro, aí eu entrei na internet, né? Entrei no YouTube para ver o que aparecia naquele momento. Foi o impulso que me veio. O primeiro vídeo que veio para mim foi um falando que aquela hora era a hora de Deus, que era uma hora de reflexão, uma hora de aprendizado. Eu achei isso muito interessante. E a partir dali começaram a vir para mim, no meio da madrugada, vários vídeos com histórias, histórias zen, histórias com ensinamentos. Você poderia chamar de parábolas, talvez. E eu achei demais aquilo. Aquilo foi incrível porque cada história que vinha realmente parecia que tratava algo em mim, algo que eu estava precisando pensar a respeito de outro jeito, realmente. E ao perceber esse efeito terapêutico em mim, eu tive vontade de começar a criar histórias desse tipo. Eu tenho um outro canal, não sei se vocês sabem, que chama Vibração nas Alturas, em que eu já tinha postado algumas histórias com o intuito só de ajudar vocês a visualizarem alguma coisa que vocês querem, né? Então, a maior parte ali da história era um cenário, uma visualização. Mas depois dessa experiência nas férias, eu fiquei com vontade de criar parábolas, né, realmente. Então, histórias que ensinam alguma coisa. E aí eu criei várias dessas, estão lá no canal, vocês podem se inscrever lá se quiserem. Mas eu juntei essas histórias para compartilhar com vocês aqui hoje, porque vocês não fazem ideia do efeito terapêutico que elas podem ter. Então, tem história ensinando algo como encontrar um pensamento melhor, e aí você percebe na prática ali como fazer. Tem história que ensina a se conectar com a fonte dentro de você com mais frequência. Tem história puramente com a intenção de ter um efeito terapêutico mesmo, para ajudar vocês a se libertarem de algum bloqueio, alguma autoexigência exagerada, procurar amor no lugar errado, para as pessoas que não estão se permitindo brilhar, para as pessoas que querem alguma cura emocional ou física. Enfim, tem histórias sobre os assuntos mais variados, vou continuar gravando outras. E tem história que é com o objetivo de ajudar a visualizar algo, a sintonizar com a abundância e a ter mais manifestações. Então, assim, tá bem completo. E como eu sei que muitos de vocês não estavam nem sabendo desse canal e dessas histórias, então eu juntei as histórias que já existem lá no canal no vídeo de hoje e eu vou marcar em capítulos que você pode olhar na descrição aqui do vídeo para localizar quais histórias você quer ouvir ou ficar ouvindo todas na sequência e deixar que elas te trabalhem. Eu espero que vocês gostem muito disso e, por favor, me deixem o feedback de vocês sobre o impacto dessas histórias em vocês. E eu queria muito também saber a opinião de vocês sobre se eu deveria continuar postando coisas em canais separados. Porque essa ideia de ter o canal separado, tem o outro também, que é o Curtos da Tânia, foi porque eu quis facilitar para o YouTube entregar para as pessoas certas. Porque eu pensei que talvez postando tudo nesse canal aqui
que algumas pessoas não gostam de curtos, ou algumas pessoas não gostam tanto de reprogramações. No canal Vibração nas Alturas, eu tô postando histórias, reprogramações e também músicas, né, que eu criei com a ajuda de inteligência artificial. E então eu pensei que como nem todo mundo nesse canal aqui gostaria disso, que eu ia diversificar, ia direcionar nesse outro canal. Mas talvez isso tenha sido uma crença limitante, né? Porque nesse canal aqui também dá para muito bem o algoritmo entregar para quem está buscando cada coisa, e enfim. Às vezes a gente tem um impulso de realizar uma ação que nem é a mais alinhada, né? Foi a partir de um pensamento, de limitação. E talvez o impulso de criar esses outros canais tenha sido, sim, a partir de uma ideia de limitação, que não é real, né? Mas a verdade é que eu gosto de ter esse canal diferenciado, diversificado, né, com esses temas específicos. Então eu tenho muito carinho por ele e eu gosto dessa coisa assim, bem única, né, da vibração de lá, desse tom de lá. Então, é por isso que eu mantive. Veio na minha cabeça, inclusive nessas férias, numa madrugada, veio na minha cabeça um volta a publicar tudo no canal principal, mas eu acho que isso que veio na minha cabeça, esse impulso da época, foi porque foi um ano, né, ano passado, que eu publiquei pouco no canal principal. E que se eu não tivesse essa crença limitante, de que tinha que postar as reprogramações e as histórias no outro canal, eu tava louca de vontade de gravar reprogramações e histórias. É o que eu mais gosto, na verdade. E a partir do momento que eu fiquei me cobrando que eu tinha que gravar coisas do Abraham nesse canal, eu já contei isso pra vocês, né? A pressão de que foi um ano que em alguns momentos eu me desalinhei realmente com essa pressão, né, de ter que fazer o que eu achava que tinha que fazer em vez de fazer o que eu tava com vontade de fazer. E aí nisso eu deixei de postar muitas e muitas vezes, né, no canal principal. Eu postei com menos frequência. E o canal principal é esse que eu tô falando com vocês agora. E então eu acho que essa mensagem, essa ideia que veio nessa madrugada falando volta a postar tudo no canal principal foi por conta disso, né? Que eu podia ter me respeitado, não espaçado os vídeos, se eu tivesse postado no canal principal que eu tava com vontade de postar. Mas enfim, agora eu já tô postando com regularidade nos dois. E de qualquer forma, eu queria muito a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu vou ler com muito carinho os comentários de vocês. Então agora as histórias vão começar. Lembrem que tá tudo organizadinho na descrição, os capítulos, para ajudar a escolher as histórias. Espero que vocês gostem. Quero muito saber o impacto de cada uma delas em vocês. Vão comentando também, por favor. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Hoje eu vou contar para vocês a história de Sofia, essa moça que talvez seja parecida com você e que aprendeu a fazer com que a vida dela se tornasse ainda melhor do que ela havia desejado. Ela aprendeu que precisamos cuidar dos nossos pensamentos, pois aquilo que pensamos e falamos está criando a nossa realidade. A história dela vai mostrar para vocês como fazer isso. A história de Sofia, o segredo da criação deliberada. Sofia vivia no piloto automático. Todos os dias ela acordava cedo, tomava seu café correndo e saía para o trabalho. Mas havia algo dentro dela que sempre a incomodava, um sentimento de que a vida poderia ser mais do que contas a pagar, preocupações e dias cansativos. Ela via pessoas ao seu redor conquistando coisas incríveis, vivendo em abundância, viajando pelo mundo, encontrando parceiros maravilhosos, e ela se perguntava: por que isso nunca acontece comigo? A resposta veio de uma forma inesperada. Num domingo, quando estava sentada em um banco de uma praça, uma senhora de olhar sábio e sorriso acolhedor se sentou ao seu lado.
Você parece preocupada, minha querida. O que a aflige? Sofia sentiu que podia se abrir com essa senhora gentil. Você quer saber mesmo? A senhora respondeu: Quero. Sofia disse: Então eu vou te dizer. Eu sinto que a minha vida está travada. Eu trabalho duro, mas nunca consigo o que realmente desejo. É como se o universo estivesse contra mim. A senhora sorriu e respondeu: O universo nunca está contra você. Ele apenas responde ao que você vibra. Curiosa, Sofia inclinou-se para ouvir mais atentamente. Como assim? Você já percebeu como as pessoas que vivem reclamando sempre encontram mais motivos para reclamar? E aquelas que estão sempre gratas parecem atrair ainda mais bênçãos? Isso acontece porque nós criamos a nossa realidade com o que nós sentimos e pensamos. Sofia franziu a testa. Então, você está dizendo que se eu quiser algo basta desejar? Se fosse assim, eu já teria tudo o que eu já desejei, mas muitas coisas não aconteceram. A senhora balançou a cabeça. Desejar é o primeiro passo, mas não é só isso. Você precisa se tornar a pessoa que já tem aquilo que deseja. Preste atenção nos seus pensamentos. Você vai perceber que com muita frequência você enfatiza e coloca força justamente no que você não quer. Você precisa aprender a encontrar pensamentos melhores, falar consigo mesmo de um jeito que te aproxime do que você quer. Toda vez que você fala algo que faz você sentir que o que você quer é possível, ou que em algum grau você já está vivendo o que você quer, você se aproxima do que você quer. A vida vai te trazer exatamente o que você quer quando você sintoniza com isso. O segredo é que você precisa primeiro sentir que você já é e já tem aquilo que você deseja. E o que você fala e pensa no seu dia a dia indica se você está se sentindo uma pessoa para quem tudo dá certo ou não. Comece a prestar atenção nos seus pensamentos. Ou, melhor ainda, preste atenção em como você se sente quando você pensa ou diz algo. Quando você fala algo que faz você se sentir mal, isso significa que você acabou de afirmar algo que fez você se sentir distante do que você quer. E se você se sente distante, você fica mais distante. Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia. Era bastante informação para ela digerir. Nos dias seguintes, ela começou a observar seus pensamentos e sentimentos. Percebeu que passava muito tempo focada no que não tinha, na falta, na frustração. Então, decidiu fazer diferente. Todos os dias, ao acordar, começou a agradecer por tudo o que já tinha. Sua casa, sua saúde, seu trabalho, até as pequenas coisas, como o sol ter nascido, ter água nas torneiras e poder tomar café. Sempre que um pensamento negativo surgia, Sofia se perguntava: Isso me aproxima ou me afasta da realidade que eu quero criar? Muitas vezes ela percebeu que aquele pensamento não era útil, não fazia ela se sentir bem e estava afastando-a ainda mais do que ela desejava. Mas ela não sabia como exatamente falar algo diferente que a aproximasse do que ela desejava. Ela então pesquisou como fazer para encontrar pensamentos melhores, porque percebeu que quando estava focada em algo negativo, não é tão fácil encontrar um olhar mais positivo. Ela descobriu que podemos usar palavras que deem uma ideia de possibilidade, ao invés de já afirmar categoricamente algo positivo. Aprendeu também que, por vezes, ela precisaria questionar os pensamentos negativos ou argumentar que aquilo não era verdade. Ela começou a praticar. Por exemplo, quando se pegava dizendo algo como: Eu nunca tenho dinheiro suficiente, ela percebia, pelo modo como ela tinha se sentido, que aquele pensamento tinha feito ela se afastar do que ela desejava. Então, ela tentava dizer algo como: mas isso pode mudar. O dinheiro pode começar a entrar para mim por caminhos que eu nem consigo imaginar agora. É possível, tudo é possível. Pode ser que daqui a pouquinho eu já esteja com dinheiro sobrando na conta e que o dinheiro comece a entrar cada vez mais. Certa vez ela se sentiu presa em sua rotina de trabalho e pensou: nunca vou sair dessa rotina desgastante. Ela logo percebeu que esse pensamento não ajudou, porque fez ela se sentir ainda pior.
E ela havia aprendido que se o pensamento tivesse ajudado, se tivesse aproximado ela do que ela quer viver, ele teria feito ela se sentir bem. Então ela sabia que precisava encontrar um pensamento que fizesse ela se sentir melhor. Ela lembrou da estratégia de pensar em possibilidades e então mudou o seu pensamento para: pode ser que algo aconteça que mude a minha rotina totalmente. Eu posso ser chamada para um emprego muito melhor, ou eu posso ajustar na minha rotina para ficar mais agradável para mim. Algo incrível pode surgir a qualquer momento. Certa vez, ela ficou chateada com uma situação e pensou: eu nunca encontro pessoas que me entendem. Mas logo percebeu que esse pensamento a fez se sentir pior, então procurou ajustá-lo. Lembrou que nem sempre as nossas afirmações negativas são baseadas na realidade. Muitas vezes nós exageramos. Então ela disse para si mesma: isso não é verdade. Estou rodeada de pessoas que me valorizam e me fazem bem. O fato de essa pessoa não ter me compreendido agora não quer dizer que as pessoas nunca me entendem. Na verdade, os meus relacionamentos são muito bons na maior parte do tempo. Ela tinha o hábito de se criticar quando se olhava no espelho, mas começou a ficar mais consciente disso e procurou mudar seus pensamentos. Decidiu fazer um exercício mental que ela havia aprendido e então disse para si mesma: já pensou que legal se eu acordasse me sentindo linda? Se eu começasse a me admirar, ver beleza em mim, ver as minhas qualidades? Já pensou o quanto seria gostoso eu andar por aí me sentindo bem comigo mesma, autoconfiante, cheia de autoestima? Nossa, eu ia adorar. Quando se pegava reclamando de algo que não gostava, ela redirecionava o foco para a gratidão, pensando: ok, isso ainda não está perfeito, mas olha quantas coisas boas já existem na minha vida. Quando se pegava reclamando de algum erro que alguém cometeu, ela pensava: mas olha tudo de bom que essa pessoa faz por mim. Eu vou listar 3 coisas boas que essa pessoa traz para minha vida. E então as coisas começaram a mudar. No começo, as mudanças foram sutis. A primeira mudança que ela percebeu foi que estava se sentindo muito mais leve e feliz. Estava bem disposta e cheia de pensamentos de esperança e confiança. Começaram a vir pensamentos otimistas em sua mente, como: vai dar certo, ou eu consigo, ou eu dou um jeito, ou tudo sempre dá certo para mim. Depois de um tempo, as mudanças não ficaram apenas nos seus pensamentos e emoções. Ela começou a perceber que coincidências e eventos maravilhosos começaram a acontecer. Um amigo a convidou para um evento de desenvolvimento pessoal, onde ela conheceu pessoas inspiradoras e saiu com ideias que reacenderam sua motivação. Quando ela menos esperava, uma oportunidade de trabalho que era melhor do que ela poderia imaginar surgiu. Algo que ela nem imaginava estar disponível apareceu no seu caminho, e as condições eram muito melhores do que ela esperava. O dinheiro que ela precisava chegou de uma forma surpreendente. Um pagamento atrasado foi liberado, um reembolso inesperado caiu na conta e até mesmo um presente financeiro veio de onde ela menos esperava. Ela começou a atrair situações que reforçavam seus novos pensamentos positivos. Por onde ela passava, parecia que as pessoas eram mais gentis, estavam sempre querendo agradá-la e ela se sentia cada vez mais valorizada. Seu coração ficou mais leve. Ela começou a acordar com mais energia, perceber detalhes bonitos do dia a dia e confiar que tudo estava sempre dando certo para ela. E foi assim que Sofia percebeu o verdadeiro poder dos seus pensamentos. Quanto mais ela escolhia pensamentos que a faziam se sentir bem, mais sua realidade refletia essa nova energia, porque o universo sempre responde àquilo que vibramos. Meses depois, Sofia encontrou novamente a senhora do banco da praça. Desta vez era ela quem sorria com um brilho novo nos olhos. Agora eu entendi, disse Sofia, animada. A vida sempre responde ao que sentimos. A senhora assentiu com um sorriso e disse suavemente: você não atrai o que quer, você atrai o que é.
E aquilo que você tem pensado e falado reflete o que você é, o que você está sendo neste momento, entende? Se você se sente uma pessoa bem-sucedida, você se torna bem-sucedida. Se você se sente amada, mais pessoas te amam. E pensa comigo, se você fosse uma pessoa que se sente amada, você ficaria reclamando de que ninguém gosta de você? É claro que não. Por isso, mudar os seus pensamentos e a sua fala é mudar a mensagem que você passa para o universo sobre quem você é. E ele responde, te ajudando a ser aquilo que você já sente que é. Sofia desta vez entendeu isso com muita clareza, porque ela já havia experimentado na prática. E então Sofia percebeu: o universo sempre esteve ao seu favor. Ela só precisava sintonizar com a frequência do que ela queria. A história que eu vou ler para você agora vai te ajudar a ativar a sua fé e a manifestar todos os seus desejos. Era uma noite tranquila. Você se deitou na cama, envolta em lençóis macios e perfumados com lavanda. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve som do vento lá fora. Havia algo diferente naquela noite, como se o universo inteiro estivesse sussurrando para você: prepare-se. Você fechou os olhos e rapidamente caiu em um sono profundo. Mas no meio do sonho, você se viu em um lugar diferente. Era um campo vasto, com uma luz dourada tão intensa que parecia irradiar amor e paz. O ar tinha um perfume indescritível, algo como o aroma da flor de laranjeira, misturado com a brisa fresca da manhã. Cada som parecia uma melodia, o sussurrar das folhas, o murmúrio de uma fonte cristalina. Então, uma presença se aproximou, um homem com cabelos na altura dos ombros e o olhar mais amoroso que você viu em toda a sua vida. Sua figura era acolhedora e transmitia uma paz que parecia conter o universo inteiro. Ao olhar para ele, você sentiu um calor indescritível no peito, uma paz tão profunda que lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele sorriu e disse com uma voz que parecia tocar sua alma: por que você duvida? Você foi criada com um propósito. Seus desejos não são apenas seus, são reflexos da abundância do universo. Eles existem para trazer expansão para tudo o que há. Eu estou aqui para lembrá-la disso. Ele estendeu a mão e na palma aberta você viu imagens. Era você, vivendo seus sonhos realizados. Você se viu convivendo harmoniosamente com a sua família. Viu carinho, risadas e companheirismo. Viu o seu corpo jovial, flexível e forte se movimentando com fluidez e destreza. Viu-se tendo habilidades que traziam mais alegria para o seu dia a dia. Viu as suas emoções estáveis, a sua paz constante e uma alegria interior que você nunca havia vivenciado nessa intensidade antes. Você viu clientes gratos e emocionados, enviando mensagens sobre como seus produtos e serviços mudaram suas vidas. Viu-se entre pessoas queridas, cada uma vibrando com amor e gratidão, enquanto você emanava amor e gratidão de volta para elas. Você se viu morando em um lugar lindo e confortável, do jeito que você sempre imaginou. Você olhou para a sua conta bancária
e viu números astronômicos crescendo, tão altos que você quase não acreditava. Você se viu sendo generosa e contribuindo com a sua abundância para o bem geral. O homem riu suavemente e disse: essas imagens não são um acaso. Elas são uma resposta à sua vibração. Quando você acredita, sem dúvidas, o universo responde. Tudo já está feito. Apenas permita. Ele então apoiou a mão em seu ombro e juntos vocês caminharam pelo campo. Ele apontou para uma árvore imensa, cheia de frutos dourados. Cada fruto aqui representa um desejo seu. Você vê? Eles já estão maduros, prontos para serem colhidos. Só depende de você. Não deixe a dúvida afastá-la do que já é seu. Confie como uma criança confia. E ele então se virou para você e tocou suavemente seu coração e o centro da sua testa. Uma luz parecia brilhar onde ele tocou. E ele disse: aqui está a sua chave. Tudo começa aqui, na sua imaginação e nas suas emoções. E a emoção mais importante, mais poderosa, o tecido do qual o universo inteiro é feito, é o amor. Agora, acorde e viva como se tudo já fosse realidade, porque é. Quando você abriu os olhos, a luz da manhã entrou pelas frestas da cortina. O seu quarto ainda era o mesmo, mas algo havia mudado. Você sentiu uma certeza, uma fé inabalável. Era como se cada célula do seu corpo soubesse que o que você viu no sonho já estava se manifestando. Nos dias seguintes, você começou a viver com essa certeza. Cada passo que dava parecia guiado por uma sabedoria interior, suave e firme ao mesmo tempo. As pequenas coisas, aquelas que antes passavam despercebidas, agora brilhavam com significado. O sorriso de um desconhecido, o calor do sol na pele, a música que surgia inesperadamente em um ambiente qualquer. Você entendeu que a felicidade não estava em algo distante, mas pulsava no agora, esperando apenas ser sentida. A cada manhã, antes mesmo de sair da cama, você fechava os olhos e se conectava com aquela luz dourada do sonho. Visualizava o seu dia como queria que ele fosse, cheio de encontros gentis, de oportunidades, de momentos de pura alegria. Você caminhava com a cabeça erguida e feliz, já se sentindo ser tudo o que você havia visto no sonho. Logo, começaram a surgir eventos e circunstâncias maravilhosas. Surgiram oportunidades de trabalho que pareciam feitas sob medida para você. Eram tudo o que você sempre desejou. Você se percebeu se relacionando com pessoas positivas, abertas e generosas. Você se percebeu vivenciando momentos de cura física e emocional, sem qualquer esforço, apenas com o fluir da vida. Ideias criativas começaram a brotar como fontes inesgotáveis, guiando seus projetos com facilidade. Você começou a receber presentes inesperados, desde um café pago por um estranho até grandes ganhos financeiros de fontes esperadas e inesperadas. Você percebia que quanto mais você apreciava e agradecia por tudo isso, mais coisas maravilhosas aconteciam. E quando surgia um desafio, você não mais se assustava. Lembrava das palavras do sonho. Confie como uma criança.
E com essa fé tranquila, você via até mesmo os obstáculos se transformarem em pontes para seus desejos. Você começou a perceber que mesmo as experiências contrastantes estavam te ajudando, te impulsionando para se movimentar com mais força e clareza para o que você quer conquistar. Cada vez mais você se viu cercada de amor. Amor nos gestos, nos olhares, nas palavras, nos acontecimentos. Amor próprio, amor pelas pessoas, amor pela vida. A sua vida começou a florescer como aquele campo banhado em luz dourada do seu sonho. A abundância se multiplicava em todas as áreas. No seu corpo perfeito, com uma saúde vibrante e você se sentindo cheia de energia e bem-estar. Nos relacionamentos profundos, sinceros, repletos de apoio mútuo e alegria. Na prosperidade financeira, permitindo a realização de sonhos e uma vida leve e cheia de experiências gratificantes. Em um propósito vivo, sentindo a cada respiração como um chamado que vinha da alma e encontrava eco no mundo. E quanto mais você sentia gratidão, mais motivos surgiam para agradecer. Era como se a própria vida estivesse lhe dizendo a todo momento: veja, tudo o que você imaginou com amor e fé é real. Você tem o poder da criação através da sua imaginação humana. O sonho daquela noite não foi apenas um sonho, foi uma lembrança de quem você realmente é, um ser divino, cheio de amor, capaz de mover montanhas quando decide acreditar. E assim você continuou vivendo, com fé, com amor, com alegria, tornando o invisível visível, trazendo o céu para a terra, dia após dia. Porque agora você sabia, tudo já estava feito. Bastava permitir, bastava amar, bastava viver. Oi, gente! Essa é uma história sobre sinais e sobre o amor da fonte por todos nós. Talvez seja algo que você pediu ou que estava buscando e nem sabia. Hoje eu vou contar para vocês a história de Aurora. Eu acredito que vocês vão se identificar com ela, porque quem nunca perdeu uma amizade, alguém querido, alguém que te admirava, incentivava e parecia que estaria sempre lá, mas que por algum motivo foi embora? Essa história é sobre encontrar o amor verdadeiro, o amor da fonte por todos nós. É para quem quer se sentir amado como nunca se sentiu antes. E talvez aprender a desenvolver um relacionamento mais íntimo com a fonte que está dentro de você. Essa é a história de Aurora e pode ser a sua também. A lembrança do amor eterno. Era uma vez uma mulher chamada Aurora. Seu nome significava o despertar da luz, mas ela vinha se sentindo mergulhada em sombras há algum tempo. Ela havia perdido um grande amor, alguém que, por um tempo, pareceu ser sol, abrigo e resposta. A dor da ausência era silenciosa, mas constante. Não se tratava apenas de saudade. Era uma sensação de não ser mais vista, mais escolhida, mais celebrada. A Aurora andava pelos dias como quem carrega um peso invisível e às vezes se perguntava: como posso ser feliz se a pessoa que mais me conhecia e me amava não está mais ao meu lado? Até que um dia, sentada no jardim, com os olhos cheios d'água e o coração apertado, ela disse em voz baixa: se existe um amor maior do que tudo isso, me mostre que você me escuta. E fechou os olhos. No mesmo instante, o vento soprou com suavidade e uma flor caiu aos seus pés. Nada grandioso, nada espetacular.
mas fez ela pensar que talvez, apenas talvez, aquilo já fosse uma resposta de que ela havia sido ouvida. Naquela noite, a Aurora sonhou com um lago sereno, e na superfície da água via-se refletido um rosto que não era exatamente o seu, mas também não era outro. Era como se fosse o seu rosto mais antigo, mais verdadeiro, mais tranquilo, mais sábio, mais amoroso do que nunca. Uma voz suave no sonho dizia: Eu nunca deixei de te amar. Eu sou o amor antes de todos os amores. Eu sou a presença que nunca vai embora. A Aurora acordou com as lágrimas rolando, mas agora eram lágrimas de emoção por ter se lembrado de algo tão importante para sua alma. E algo nela sabia que ela havia tocado algo real. A partir desse dia começou a cultivar um novo tipo de relação, não mais com uma pessoa, mas com a fonte dentro dela. Passou a conversar em silêncio com esse amor. Passou a pedir sinais, e eles vinham, na forma de algumas palavras em uma música, em um vídeo que continha a mensagem que ela estava precisando ouvir, através de um pássaro, uma borboleta, algumas frases no livro que ela havia tido o impulso de abrir, um arrepio de bem-estar ao pensar ou falar algo inspirado. Passou a escrever para essa presença e depois a escutar as respostas que brotavam como sussurros de sabedoria. Começou a se sentir acompanhada ao longo do dia. Começou a conversar com a fonte. Às vezes, ainda que em silêncio, ela dizia: Fonte, estou aqui. Ela percebeu que essa simples frase a abria para conversar com a fonte. Ela parecia ouvir de volta: E eu estou com você. Me sente. Às vezes ela sentia uma paz instantaneamente. Quando não conseguia, parecia ouvir: Respira, solta o ar bem devagar. Isso irá te ajudar a me sentir. Ela fazia isso, e a paz vinha, às vezes mais sutil, outras vezes como um oceano que se abria dentro dela. Ela passou a fazer diversas perguntas para a fonte, e a resposta vinha, às vezes não imediatamente, às vezes através de algo ou alguém, e às vezes como palavras que se formavam dentro dela. Ela perguntava algo como: O que você pensa de mim agora? E ouvia em resposta: Você é linda, maravilhosa e perfeita como é. Quando ela perguntava: O que eu preciso lembrar sobre quem eu sou? Ela ouvia de volta: Você é um ser feito de luz. Você é filha da fonte e tem o universo inteiro ao seu dispor. Você não é o que perdeu. Você não é a ausência. Você é a presença viva de uma alma que se tornou maior. Você é ponte entre o invisível e o visível. Você é poesia em forma de coragem. Você precisa lembrar que é profundamente amada, antes de qualquer relacionamento, durante qualquer fase, depois de qualquer despedida. Você é inteira, você é caminho, e você é a própria resposta que estava procurando. Outras vezes ela perguntava: Você pode me mostrar que está aqui comigo agora? E eu ouvia: Te mostro. Te mostro através do calor que você sente nas suas mãos quando foca nelas, através do conforto que você sente quando solta o ar bem devagar, através da brisa que toca o seu rosto, através da clareza mental que você sente quando ancora a sua atenção no momento presente. Eu estou sempre te mostrando, mas vou te mostrar também de maneiras específicas que você interpreta como sinais meus, se isso é o que você deseja. Ela começou a se perceber cada vez mais vendo sinais, como números repetidos e mensagens em músicas e vídeos que apareciam de repente, principalmente quando ela havia pedido para a mensagem ser nesse formato. Ou vendo um pássaro raro que voava perto dela, confirmando o que ela havia acabado de pensar. E quando eram horas e minutos com números repetidos, ela sabia que havia tido um impulso para olhar para o relógio naquele momento
para se lembrar que estava sim sendo acompanhada, ajudada, amparada. Começou a perceber que estava sendo guiada com suavidade. Um dia, sentada à beira de um lago que a lembrou do seu sonho, ela começou a refletir sobre a suavidade com que a fonte age. Parecia que o leve ondular das águas do lago estava conversando com ela, e ela ouviu, não como uma voz externa, mas uma voz que vinha de dentro dela, e ela sabia que era da fonte. Você já reparou na suavidade com que o dia começa? O sol não grita, a luz chega devagar, se derrama, acaricia, desperta. E assim também é o amor que tenho por você. Não vem para te apressar, vem para te lembrar. Você é suficiente, mesmo quando ainda está despertando. Você é digna, mesmo antes de agir. Você é linda, mesmo antes de se arrumar. Hoje, quero te convidar a caminhar com suavidade para dentro, a sentir o chão sob os pés como se fosse um abraço, a ouvir seus pensamentos com mais gentileza, a sorrir para si mesmo e a se admirar. Se houver dúvida, pause. Se houver medo, respire. Se houver saudade, feche os olhos. Eu estou aí. Hoje não é preciso resolver tudo. Hoje você pode simplesmente estar. Estar presente, estar com amor, estar em paz com o que você já é. Estar com você. E se algo pesar, se o mundo parecer distante demais do que você sonha, feche os olhos e escute. Estou aqui, te vejo, te amo e aprecio tudo o que você é e tudo o que está se tornando. Seja leve com você, seja suave e confie, você está indo na direção certa, mesmo quando acha que não está avançando. A luz continua nascendo dentro de você e eu estou aqui, como sempre estive, ao seu lado, dentro do seu silêncio, torcendo pela sua alegria mais do que você imagina. Você nasceu em meus braços. Você foi moldada a partir do amor. Eu não te criei para ser perfeita. Eu te criei para ser viva, para experimentar, para sentir. Se sentir errando às vezes, mas sempre se levantar com mais luz do que antes. Eu te vejo, sempre. Não com julgamento, mas com um olhar que diz o tempo todo: olha ela, está tentando, está se abrindo, ainda querendo amar. E isso me emociona. Você nunca me perdeu, mesmo quando me esquece, mesmo quando pensa que eu estou longe. Eu estou aqui, em cada respiração sua, entre um pensamento e outro, junto com você, nas suas lágrimas e nos seus sorrisos. O meu amor por você não depende do que você faz, não se altera com suas dúvidas, não diminui quando você pensa que está falhando. Ele só cresce, porque cada vez que você se volta para mim, mesmo em silêncio, é como se o céu inteiro se abrisse dentro do seu peito. Eu amo você com amor de eternidade, com amor de mãe da humanidade, de pai carinhoso e provedor, de sol, chuva, arco-íris, vento, estrela. Eu quero que você se permita sentir isso todos os dias, até que não reste dúvida, até que o amor por você mesma comece a se parecer com o meu. Estou aqui, sempre com você, com amor que não acaba. A Aurora voltou do seu devaneio profundamente tocada. Ela sabia que de alguma forma ela havia conseguido ouvir o que a fonte queria dizer a ela. Ela se levantou para voltar para casa, com um sorriso no rosto e os passos leves, quase saltitantes, refletindo a leveza em seu coração. Ela havia começado a se sentir amada sem condição. Um dia, diante do espelho, sorriu para si mesma e disse:
Eu achava que precisava daquele amor para me sentir inteira, mas hoje eu sei, aquele amor me ensinou a lembrar de um amor ainda maior, e esse nunca me deixará. Desde então, a Aurora passou a irradiar uma paz nova, não porque deixou de amar quem partiu, mas porque se reconectou com quem nunca deixou de estar. E quando perguntam o que mudou, ela responde com brilho nos olhos: agora eu me relaciono com o amor que me criou. E tudo, absolutamente tudo, ficou mais bonito desde então. E assim ela se curou, não da saudade, mas da sensação de ter sido deixada. Porque quem se relaciona com a fonte dentro de si nunca se sente sozinha. Será que em algum grau você não se permite receber amor? Será que você teme brilhar porque acredita que isso poderia te trazer alguma consequência negativa? Às vezes, alguma coisa acontece na nossa história de vida que muda o nosso jeito de encarar tudo o que acontece a partir dali. Às vezes, nem é algo exatamente traumático, mas de alguma forma aquilo te afetou, mudou a sua visão de mundo e por isso mudou o seu comportamento desde então. Os Abraham frequentemente não recomendam que a gente fique cavocando o passado, que a gente fique procurando coisas que precisamos limpar a respeito de algo que já passou, porque de alguma forma isso pode ativar ainda mais esse passado, tornando-o presente desnecessariamente. Eles ensinam que nós podemos simplesmente focar a atenção no bem-estar do momento presente, não pensar a respeito desse passado, e que se a gente não ficar ativando esse passado dentro da gente, ele não vai ter impacto negativo sobre nós. Eu sou a Tânia, sou psiquiatra e psicoterapeuta. Também não costumo ficar cavocando o passado ou focando nisso, mas em algumas situações eu percebo que é útil enxergar ou entender onde tudo começou, não para ficar se debruçando sobre isso e começar a carregar esse saco de pedras nas costas, em que agora você pensa o tempo todo que você tem tais dificuldades por causa do que você viveu. Se você ficar pensando que algo que você viveu no passado está determinando como é a sua vida agora, isso vai te prejudicar em vez de te ajudar. Mas se você já está carregando esse saco de pedras, se você já se sente impactado até hoje por algo que aconteceu lá atrás, pode ser terapêutico para você entender onde tudo começou, principalmente se você compreender que isso que aconteceu foi um momento da sua vida e que isso não está acontecendo agora e que não precisa se repetir agora e que não precisa determinar o que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Se você compreender que o momento passado foi algo compatível com quem você era na época, mas que as coisas mudaram, que agora você é outra pessoa e que você não precisa ficar repetindo a história, aí isso pode ser bastante libertador. A história de hoje conta a cura que aconteceu para Lara quando ela entendeu exatamente isso. Então se acomode confortavelmente, porque a história já vai começar. A carta que libertou Lara. Lara sempre foi gentil, dedicada, sensível. Tinha uma luz natural, uma doçura discreta, um brilho nos olhos que tocava as pessoas, mesmo quando ela tentava esconder. E ela tentava. Não era tímida, mas algo a impedia de se entregar por inteiro. Tinha facilidade em amar, mas não em ser amada abertamente, em especial por pessoas fora do seu círculo de intimidade, por pessoas que a admiravam à distância, por quem via sua luz sem conhecê-la de perto. Clientes e colegas que demonstravam estar encantados por ela a faziam se retrair. Quando alguém elogiava publicamente seu trabalho, sua beleza, sua energia, ela se encolhia por dentro.
Sentia-se desconfortável e não sabia dizer por quê. Seu marido a amava, os filhos, os amigos também. Ela aceitava o amor deles, mas quando o amor vinha do mundo, de forma inesperada, visível, vibrante, ela travava. Era como se uma parte dela dissesse: cuidado, ser amada pode ser perigoso. Numa tarde de sábado, Lara decidiu reorganizar caixas antigas da adolescência. Fotos, pulseirinhas, diários com cadeado e letras tortas. Riu, suspirou, esqueceu do tempo. No fundo de uma caixa de papelão, encontrou um envelope desbotado, com seu nome escrito em caneta azul. Para Lara, 1997. Abriu com curiosidade inocente. Era uma carta de um colega da escola, um garoto sensível que havia se apaixonado por ela quando tinha uns 12 anos. A carta era sincera, cheia de emoção juvenil. Na carta, ele dizia que a amava, e ela se lembrou de quando leu essa carta pela primeira vez. Mas junto dessa lembrança havia outra memória que retornou como um solavanco. Na época, quando a escola soube da carta, tudo virou piada. Lara foi motivo de comentários, de insinuações, de olhares invasivos nos corredores. Os outros rapazes da sala não a deixavam em paz. Foi ali que, sem perceber, ela aprendeu a lição que carregou por décadas. Ser amada pode trazer dor. Ser desejada pode gerar confusão. É melhor esconder o que há de bonito em mim. E ela escondeu. Com a carta nas mãos e o coração acelerado, Lara se percebeu sentindo alívio. Ela entendeu. Entendeu porque sempre diminuía o tom. Entendeu porque se sabotava nos momentos em que estava prestes a brilhar. Entendeu por que elogios a deixavam desconfortável. Entendeu por que, ao mesmo tempo que queria ser amada, não queria. Ela não era ingrata, nem insegura. Ela apenas carregava uma história esquecida que precisava de acolhimento. Ela precisava entender que aquela história pertencia ao passado e que não era a sua realidade presente. Naquela noite, Lara acendeu uma vela, pegou um caderno e escreveu: Querida Lara, de 12 anos, eu sinto muito por isso que você viveu. Sinto muito por você ter sofrido como consequência disso por todos esses anos, mesmo sem nem lembrar onde tudo começou. Eu entendo por que você se fechou, mas agora você pode se abrir de novo. O mundo não é mais a escola. Você pode ser admirada e ainda estar segura. Você pode ser amada sem ser invadida. A sua luz pode brilhar, e quem se incomodar com isso que aprenda a usar óculos escuros. Ela respirou fundo, sorriu. Ela não sabia ainda, mas a partir desse momento ela se permitiu ser amada pelo mundo, sem receio, sem retração. Parecia que um peso que ela nem sabia que estava lá havia sido retirado dos seus ombros. Desde aquele dia, Lara não esconde mais a beleza que há nela, nem o talento, nem o brilho nos olhos, nem o riso espontâneo. Ela entendeu que não precisa se proteger daquilo que já tem força para sustentar. Ser admirada agora é um presente. Ser vista, uma honra. Ser amada, um direito. E a menina de 12 anos dentro dela, enfim, se sentiu em paz. A história de hoje é para todos que em algum momento já sofreram por se preocuparem com o que os outros pensam. Para aqueles que acham que o amor e a admiração dos outros é necessário para confirmar o seu valor. E para os que querem se libertar disso, ouvindo uma história que toca a alma e que eu desejo que tenha um efeito terapêutico em todos que a ouvirem. Vamos para a história. A menina que se viu pela primeira vez.
Era uma vez uma menina que morava em um vale onde todas as pessoas carregavam espelhos, mas os espelhos não eram seus, eram os espelhos dos outros. Cada vez que alguém olhava para ela, segurava um espelho e dizia: "É assim que você é." E ela, por não ter espelho próprio, acreditava. Acreditava nos elogios, mas também nas críticas, nos sorrisos, mas também nos silêncios, nos olhares de aprovação e nos de rejeição. Assim, foi aprendendo a se ver através dos reflexos que vinham dos outros. E quanto mais ela tentava agradar, mais distorcido parecia o seu próprio reflexo. Um dia, cansada de correr atrás de enxergar o seu brilho através do olhar alheio, ela subiu uma colina, sozinha. Sentou-se num campo de vento leve e flores silenciosas, e disse em voz baixa: "Fonte, se você me vê, me mostre quem eu sou." Não aconteceu nada por fora, mas por dentro algo se abriu. Ela fechou os olhos e pela primeira vez não tentou imaginar o que os outros pensavam dela. Simplesmente ficou em silêncio. E no silêncio ela sentiu um calor no peito, uma ternura que não dependia de ninguém, uma presença suave que parecia dizer: "Você não é o que dizem, você é o que você é. E eu te vejo, sempre te vi, com os olhos do amor mais puro. E agora eu quero que você aprenda a se ver como eu te vejo." A menina ficou em silêncio, mas dentro dela algo começou a acontecer. Como se as palavras da fonte não fossem apenas um som, mas luz. Luz entrando pelas rachaduras do coração. Ela fechou os olhos e de repente se viu diante de um espelho diferente de todos os outros. Não era um espelho físico, era como um espelho de energia dourada, suspenso no ar. "Esse é o espelho que eu te ofereço agora", disse a voz suave. E ela se aproximou, um pouco com medo, um pouco com esperança. Quando olhou para dentro dele, não viu seus erros, não viu seu passado, não viu seus julgamentos. Ela viu uma menina de olhos luminosos, com uma força silenciosa, um ser que irradiava compaixão, uma alma feita de coragem, ternura e fogo sagrado, uma luz pulsando no centro do peito que dizia: "Você é amor." E a voz continuou: "Eu vejo a sua intenção, mesmo quando você não consegue agir. Eu vejo a sua bondade, mesmo quando você fala alto por estar ferida. Eu vejo a sua jornada inteira e nada nela me assusta, nada nela me decepciona, porque eu sei de onde você veio e sei para onde está indo." E então algo ainda mais belo aconteceu. Uma chama dourada começou a acender no centro do peito dela, pequenina no começo, mas logo aquecia cada parte do seu corpo. Era como se a luz da fonte tivesse decidido mostrar onde morava dentro dela. E aquela voz que parecia vir de fora, agora falava de dentro: "Esse fogo é seu, ele nunca se apagou, mas agora você pode deixar que ele ilumine o seu caminho, de dentro para fora." A menina levou a mão ao peito e percebeu que algo havia mudado. Ela não precisava mais que o espelho ficasse ali fora. Ela havia se tornado o espelho. Agora ela sabia como se ver, e como lembrar, e como viver. E então, a partir daquele dia, ela começou a caminhar diferente, não mais tentando agradar, não mais tentando ser aceita, mas honrando a luz que agora reconhecia como sua. E mesmo que, de vez em quando, ela se esquecesse, ela já sabia voltar.
Fechava os olhos, respirava fundo, levava a mão ao peito e dizia: Fonte, me lembra de novo como você me vê? E sempre vinha a mesma resposta: com amor, com orgulho, com a certeza de que você é, sempre foi e sempre será, luz vestida de pele e digna de tudo. E então ela começou a deixar os espelhos dos outros caírem, não com raiva, mas com um pensamento de paz que dizia: obrigada, mas não preciso mais disso. Ela começou a se ver com os olhos da fonte, e quando se olhava no espelho físico, não procurava falhas, procurava o brilho de quem voltou para si. Quando alguém a julgava, ela sorria por dentro e dizia: você está vendo com seus olhos, mas eu aprendi a me ver com os olhos da fonte, e a fonte enxerga quem eu realmente sou. E aos poucos ela se tornou uma luz mansa, firme, inabalável. Ela havia vencido o mundo por ter vencido a necessidade de ser aprovada por ele. E então começou a ensinar outras pessoas, não com palavras, mas com o jeito de quem caminha em paz com quem é. Dizem que até hoje, se você subir aquela colina e sentar no campo das flores silenciosas, fechar os olhos e com sinceridade perguntar baixinho: Fonte, me mostre quem eu sou, você também vai sentir, você também vai lembrar, você também vai ver, com os olhos que nunca julgam, com os olhos da fonte. E você irá ouvir: você é, sempre foi e sempre será, luz vestida de pele e digna de tudo. Cláudia e a luz verde da cura. Cláudia sempre foi uma mulher sensível, daquelas que percebem o ambiente, o olhar das pessoas, as emoções que ninguém fala. Mas por muitos anos usou essa sensibilidade para cuidar dos outros e se esquecia dela. Foi só quando seu corpo começou a dar sinais, cansaço frequente, dores em lugares que antes nem sentia, que ela parou. Primeiro achou que fosse só estresse, depois achou que era a idade, mas no fundo ela sabia: meu corpo está pedindo algo mais profundo, está me pedindo para escutá-lo. E foi assim, quase por acaso, que ela se inscreveu numa aula de visualização criativa. Nunca tinha feito nada parecido, mas algo dentro dela disse: vai. Na aula, a facilitadora conduziu um exercício simples. Leve sua atenção para a parte do corpo que está pedindo cuidado. Agora, imagine uma luz verde esmeralda, suave, amorosa, preenchendo esse lugar. Respire, confie, sinta essa luz regenerando esse lugar. Cláudia fechou os olhos. A dor que vinha sentindo há dias em uma região do seu corpo se fazia presente, incômoda. Ela colocou as mãos sobre o local e pela primeira vez não brigou com a dor, apenas se aproximou. E então ela visualizou uma luz verde linda, luminosa, como um campo de vida inteligente. Essa luz preenchia o espaço machucado, com gentileza, com presença, com amor, com poder de cura. Ela sentia como se dissesse: eu te vejo, eu te amo, e eu estou aqui para dissolver o que não serve mais. Naquela noite, Cláudia dormiu profundamente e no dia seguinte percebeu que a dor simplesmente não estava mais lá. Esperou, achou que fosse momentâneo, mas os dias passaram e os sintomas não voltaram. Ela não falou com ninguém a princípio, mas não conseguia acreditar que havia sido apenas coincidência. Desde então, Cláudia passou a conversar com o próprio corpo todos os dias, nem sempre com palavras, às vezes só com presença. Aprendeu que o seu corpo não é problema, é portal, e que há sabedoria demais escondida nas sensações que ela costumava evitar. Hoje, sempre que algo aperta,
Incomoda, pesa, ela fecha os olhos, respira e diz: Eu te vejo, eu te amo, obrigada. Obrigada por tentar me proteger, mas isso não é mais necessário. Ela fala eu te amo mais algumas vezes para aquela região do corpo que está solicitando a sua atenção e começa a sentir gratidão. Gratidão por tudo o que aquela parte do corpo propicia a ela, por tudo que ela pode realizar graças àquele órgão e que irá realizar ainda por muitos e muitos anos, através do amor e dedicação daquela parte do seu corpo a ela. É como se ela mandasse amor, gratidão e reconhecimento ao seu corpo e ele devolvesse se regenerando e servindo a ela com devoção. E a luz verde volta. Volta porque ela desenvolveu a habilidade de imaginar e porque ela gostou da experiência de imaginar essa luz verde levando cura, regeneração e energia vital para alguma parte do seu corpo que já havia trabalhado tanto para ela e que estava precisando de uma atenção especial. A luz verde vem como a memória viva de que dentro dela existe um campo de inteligência amorosa, um campo onde cura, imaginação e presença não estão separados. Cláudia não virou guru, não virou mestre, mas virou amiga de si mesma. E isso para ela foi a maior de todas as curas. Você deixa de dar o próximo passo porque pensa que ainda não está bom o suficiente? Deixa de agir, de se movimentar em direção ao que deseja, por ficar esperando uma perfeição que nunca vai chegar? Fica adiando o seu sucesso por se exigir demais? A história que você vai ouvir agora foi criada para te ajudar a se libertar. Se você bloqueia o seu sucesso por se exigir demais, essa história é para você. Juliana e o dia em que parou de esperar a perfeição. Juliana sempre foi aquela que fazia tudo do jeito certo. Estudiosa, cuidadosa, exigente. Perfeita nas palavras, nas entregas, nos detalhes, pelo menos por fora. Por dentro, vivia em alerta, com medo de errar, de não ser boa o suficiente, de ser vista, mas não aprovada. Mesmo quando era elogiada, ela pensava: se soubessem como eu me sinto por dentro, e guardava o sorriso por fora e o peso por dentro. Ela adiava sonhos esperando estar mais pronta. Guardava textos lindos sem mostrar a ninguém. Gravava vídeos e apagava. Falava pouco o que sentia, com medo de parecer frágil. Juliana queria tocar o mundo, mas achava que só poderia fazê-lo quando fosse perfeita. Numa tarde cinza, depois de um dia tentando estar pronta, Juliana se sentou diante do computador, olhou para o cursor piscando na tela e murmurou: Eu não consigo mais. Mas dessa vez não era desespero, era rendição. Rendição não ao fracasso, mas ao cansaço de tentar ser alguém que ela não precisava ser. E então, sem pensar, ela escreveu uma frase simples: Feito é melhor do que perfeito. Leu em voz alta e sentiu uma decisão nova, uma força brotar dentro dela. Naquela semana, Juliana decidiu fazer diferente. Publicou um texto que não estava perfeito ao olhar dela e recebeu mensagens emocionadas. Gravou um vídeo com o cabelo bagunçado e tocou o coração de quem precisava. Disse não sei em uma reunião e sentiu que conquistou mais respeito. E a cada vez que a voz do perfeccionismo voltava sussurrando: Você precisa melhorar isso antes de mostrar ao mundo, ela respondia com amor: O que sou agora já é suficiente para servir. Juliana passou a repetir todos os dias: Eu me aprovo. Eu sou boa o suficiente do jeito que eu sou.
O meu imperfeito é precioso. É claro que as pessoas vão gostar. É claro que vou tocar, transformar, ajudar, sendo do jeito que eu sou. E algo mudou. Seu rosto suavizou, sua voz ficou mais firme e, paradoxalmente, mais doce. Suas ideias começaram a nascer com mais fluidez. Ela já não precisava provar, ela podia simplesmente se permitir. Hoje, Juliana ainda erra, ainda sente receio de não ser aprovada, às vezes. Mas isso não a faz parar. Ela compartilha, mesmo não achando perfeito. Entrega, mesmo sem lapidar tudo. Ama, mesmo sem garantias. Ela descobriu que as pessoas não se conectam com o impecável, se conectam com o verdadeiro e que ela não precisa ser perfeita para tocar, transformar e inspirar. Ela só precisa ser ela. E isso por si só já é luz demais. Ela entendeu, enfim, que a vida não exige perfeição para florescer. O que você vai ouvir agora é uma breve história que vai te ensinar na prática como encontrar um pensamento melhor sempre que você quiser. Espero que vocês gostem. Helena subia a trilha íngreme da montanha, sentindo o vento fresco contra o rosto. Cada passo era um esforço, cada pedra no caminho parecia um obstáculo a mais. Mas nada disso se comparava ao peso que ela carregava dentro de si. Sua mente estava cheia de pensamentos pesados. Nada na minha vida dá certo. Eu sempre fico presa nos mesmos problemas. Talvez as coisas nunca mudem para mim. Ela sabia que aquela montanha era um lugar de sabedoria. Diziam que no topo vivia um mestre que ajudava aqueles que buscavam clareza. E naquele dia era isso que Helena mais precisava. Quando finalmente chegou ao pico, encontrou um mestre de olhar sereno, sentado sobre uma rocha, observando o horizonte como se estivesse conversando com o próprio céu. Ele a olhou com um sorriso suave. Parece que você carrega mais peso na mente do que nos pés, ele disse. Helena suspirou e se sentou ao lado dele, sentindo a brisa movimentar os seus cabelos. Eu só queria me sentir melhor, mas não consigo. Minha mente parece presa em um ciclo de preocupações. O mestre assentiu lentamente. O que acontece quando você está no meio de uma tempestade? Helena piscou, confusa. Eu tento me abrigar? Ele sorriu. Sim, mas e se em vez de ficar no meio da tempestade, você subisse acima das nuvens? Ela olhou para o céu azul e claro ao redor deles. Ali, tão alto na montanha, o mundo parecia calmo, mesmo que lá embaixo o vento pudesse estar forte. O mestre continuou: Seus pensamentos são como degraus de uma escada. No momento, você está num degrau baixo, onde tudo parece difícil. Mas não precisa saltar direto para a felicidade absoluta. Apenas precisa subir um pensamento de cada vez. Helena franziu a testa. Como assim? O mestre apontou para a montanha abaixo deles. Em vez de dizer nada na minha vida dá certo, o que você poderia pensar que te daria um pequeno alívio? Helena refletiu por um instante. Hum, talvez nem tudo esteja tão ruim assim? O mestre sorriu. Excelente! Agora suba mais um degrau. Ela inspirou fundo. Talvez eu já tenha superado desafios antes? Isso mesmo. Agora mais um passo. Se eu já venci desafios antes, posso vencer de novo. O mestre fechou os olhos, satisfeito. Continue. Helena sentiu algo se mover dentro dela, uma pequena faísca de esperança. Talvez eu esteja aprendendo algo importante com isso. Eu posso encontrar um jeito de lidar com essa situação. Eu sou mais forte do que eu penso. Se eu relaxar um pouco, posso enxergar soluções que antes não via.
Talvez eu não precise resolver tudo isso agora, mas eu posso dar um passo na direção certa. A vida tem altos e baixos, mas sempre tem algo bom no caminho. Hum, eu estou no controle do meu foco e escolho pensar em algo que me faça sentir melhor. O mestre abriu os olhos e a observou com ternura. Agora olhe para dentro de si. Como você se sente? Helena percebeu que o aperto no peito havia passado. Ela se sentia mais leve. Não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque sua mente não estava mais mergulhada na tempestade. Eu me sinto melhor. O mestre sorriu. E esse é o segredo. Você não precisa forçar um pensamento positivo quando está desanimada. Só precisa encontrar um pensamento que te alivie um pouco. Depois outro, mais outro, até perceber que subiu acima das nuvens. Helena olhou para a paisagem ao redor. O céu estava azul, a brisa era fresca e dentro dela algo havia mudado. Ela se levantou e olhou para o mestre com gratidão. Sempre há um pensamento melhor esperando por mim. Basta eu escolhê-lo. O mestre assentiu. Exatamente. E enquanto Helena descia a montanha, sentia-se mais leve a cada passo. Ela agora sabia que tinha o poder de escolher pensamentos que a ajudariam a subir. Oi, gente! Vocês já repararam que, com o passar do tempo, o nosso corpo vai endurecendo? A gente é todo molinho quando criança e, com o tempo, isso vai se perdendo, né? E esse endurecimento do nosso corpo, ele reflete o fato de que a gente vai adquirindo mais resistência com o passar do tempo por conta das nossas crenças limitantes, por conta de tudo que a gente ouve e coisas que acontecem na vida que fazem a gente ter medo, ter receio do futuro, ter medo de se machucar, ter medo de se quebrar. Então a gente endurece, como se fosse uma forma de se proteger. De certa forma, nós acreditamos que ficar tenso, ficar com o corpo contraído, é uma forma de se proteger, de evitar que coisas ruins aconteçam. Mas a vida tem me ensinado repetidas vezes, e os Abraham ensinam muito isso pra gente também, que é exatamente o contrário, que a gente precisa aprender a relaxar, a entregar, a confiar, a fluir com a vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que ilustra exatamente isso e eu desejo que toque a alma de vocês. Espero que vocês gostem. E quando quiserem ouvir essa história novamente, podem começar desse ponto. Eu vou deixar marcado o capítulo. A árvore que aprendeu a dançar. Havia no coração de um vale encantado uma árvore jovem chamada Liora. Seu tronco era esguio, seus galhos se estendiam para o céu como mãos em oração, e suas folhas brilhavam sob a luz do sol. Ela nascera ali, cercada por outras árvores, sentindo-se segura e protegida pelo canto dos pássaros e pelo perfume das flores ao redor. Desde pequena, Liora admirava as árvores mais velhas ao seu redor. Elas eram imponentes, de troncos grossos e raízes profundas. Se eu crescer forte e firme como elas, pensava, nada poderá me derrubar. E assim ela se esforçou para ser rígida, para manter-se reta, para resistir a qualquer vento. Mas então veio a tempestade. Certa noite, nuvens escuras tomaram o céu e os ventos começaram a uivar pelo vale. Raios cortavam o horizonte e trovões sacudiam o chão. Liora sentiu o primeiro impacto quando o vento bateu contra seu tronco com uma força que ela nunca havia sentido antes. Preciso resistir, ela pensou, firme, tentando se manter imóvel. Mas quanto mais ela lutava contra o vento, mais ele parecia ficar forte.
Seus galhos tremiam, suas raízes eram puxadas, e o medo crescia dentro dela. Foi então que ela viu algo que a assustou profundamente. Uma das árvores mais antigas e rígidas ao seu lado caiu com um estalo seco. Seu tronco, embora imponente, quebrou como se fosse vidro diante da força da tempestade. Liora sentiu o chão estremecer. Seu coração disparou. Se aquela árvore tão forte caiu, o que seria dela? Foi então que, em meio ao vento feroz, uma voz suave pareceu ecoar pelo vale. Não lute contra o vento, dance com ele. Liora não sabia de onde vinha aquela voz, mas, sem forças para resistir mais, ela se soltou. Em vez de se enrijecer contra o vento, ela permitiu que seus galhos se curvassem, que seu tronco se inclinasse suavemente, que suas folhas fluíssem com a tempestade. Ela não caiu. Quando a manhã chegou, a tempestade se fora. Havia destroços pelo vale, árvores caídas, galhos quebrados. Mas Liora permaneceu de pé. E naquele momento, ela entendeu. Os anos passaram e muitas tempestades vieram, mas cada vez que o vento soprava, Liora não resistia. Ela fluía. Seu tronco tornou-se flexível, seus galhos aprendiam a curvar-se suavemente, mas suas raízes se aprofundaram na terra. Seu espírito permaneceu leve. Ela percebeu que força não era rigidez, e sim adaptação. As árvores que resistiam demais, que se recusavam a mudar, eram aquelas que quebravam, mas as que sabiam dançar com o vento, aceitar os desafios e encontrar novas formas de crescer, eram as que sobreviviam e floresciam. Liora tornou-se a árvore mais forte do vale, não porque nunca enfrentou dificuldades, mas porque aprendeu a se transformar com elas. E quando outras árvores jovens passavam por suas próprias tempestades e choravam, temendo cair, ela sussurrava ao vento: Não lute contra o vento, dance com ele. Hoje eu vou contar para vocês a história da Ana, que pode ser a história de todos nós. Quem nunca sentiu que trabalhou em vão e que estava sem forças para recomeçar? A história da Ana é sobre recomeço e talvez possa despertar a luz e a força que talvez estejam adormecidos dentro de você. Já vamos começar. O jardim que renasceu. Ana caminhava lentamente por um terreno vazio, onde um dia havia existido um jardim lindo, mas agora tudo o que restava eram galhos secos, terra rachada, tufos de mato e ervas daninhas. O vento soprava suave, como se tentasse consolar aquele espaço que um dia havia sido vibrante e cheio de vida. Ela se ajoelhou, pegou um punhado de terra seca entre os dedos e suspirou. Acabou, murmurou para si mesma. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo o que ela havia plantado, cuidado com carinho, parecia ter sido levado pelo tempo, pelo abandono, pela tempestade que passara. Ela se sentia como aquele jardim, destruída, sem esperança, sem força para tentar de novo. Quando ela ergueu a cabeça, pronta para ir embora, sentindo uma tristeza que pedia por um auxílio, viu um velho jardineiro olhando para o terreno abandonado, apoiando-se em sua pá de madeira. Seu rosto era sereno, suas mãos enrugadas pelo tempo, mas seu olhar era cheio de vida. Ele observou Ana por um momento antes de dizer: O que aconteceu com esse jardim? Ana limpou as lágrimas e respondeu com tristeza: A tempestade veio, foi forte demais, levou tudo e eu fiquei muito tempo sem cuidar deste lugar. Agora não há mais nada. O velho homem se aproximou e, com um pequeno sorriso, pegou um punhado de terra. Nada? Ele perguntou, brincando com a poeira entre os dedos.
Ana balançou a cabeça. Nada, eu não tenho forças para recomeçar. O jardineiro olhou para o horizonte e então disse calmamente: Você sabe o que acontece depois de um incêndio em uma floresta? Ana franziu a testa. O quê? As cinzas fertilizam o solo e depois de um tempo a vida volta, mais forte. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O velho homem apontou para um pequeno broto verde de uma das plantas que ela adorava, que surgia timidamente no meio da terra seca. Veja, mesmo aqui, há algo renascendo. O fim nunca é realmente o fim. Às vezes, ele é apenas um convite para recomeçar de uma forma ainda mais bela. Ana olhou para o pequeno broto. Antes, ela só via destruição. Agora, via um pequeno milagre acontecendo diante de seus olhos. Mas e se vier outra tempestade? Ela perguntou, com a voz embargada. O jardineiro sorriu. As tempestades sempre vêm, mas agora você sabe que pode replantar. Ele então entregou a ela um pequeno pacote de sementes e disse: Vamos, você não precisa plantar tudo de uma vez. Apenas uma semente hoje, depois outra amanhã. Com paciência. Seu jardim voltará a florescer. Ana segurou as sementes com carinho. Ela se levantou, limpou a terra de suas mãos e sorriu suavemente. Acho que eu posso tentar. O jardineiro assentiu. Recomeçar não significa voltar ao que era antes. Significa criar algo novo, com tudo o que aprendeu. Com um novo brilho no olhar, Ana começou a trabalhar. Primeiro limpou o terreno, removendo as folhas secas, os galhos quebrados, as ervas daninhas que haviam tomado conta do espaço. Cada movimento parecia também limpar algo dentro dela. O jardineiro ajudou silenciosamente, recolhendo as partes mortas do jardim, enquanto Ana, pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança. Então ela pegou um punhado de sementes e começou a plantar. Uma aqui, outra ali. Enquanto trabalhava, percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava calma. O peso no peito havia desaparecido. Ela se distraiu completamente, compenetrada no que estava fazendo, focada em cada pequeno gesto de recomeço. Foi só depois de algum tempo que percebeu algo estranho. Ela olhou ao redor e o jardineiro não estava mais lá. Ela girou sobre os calcanhares, varrendo a distância com os olhos. Nenhuma trilha, nenhum sinal de pegadas na terra, nenhum som de passos se afastando aconteceu. Seu coração acelerou. Terá sido sua imaginação ou teria sido um anjo que veio lembrá-la de que sempre é possível recomeçar? Ana olhou para as sementes em suas mãos, depois para o pequeno broto verde que parecia ainda mais forte, mais vivo, e sorriu. Talvez ela nunca soubesse quem ele realmente era, mas isso não importava. O que importava era que agora ela sabia. Nenhum jardim está perdido para sempre. Sempre é possível recomeçar. E com essa certeza no coração, Ana continuou plantando. Oi, gente! Em uma transmissão ao vivo recente dos Abraham, eles nos deram uma tarefa para casa. Eles falaram que eles raramente passam uma tarefa, mas que iam fazê-lo de tão importante que isso é. E eles falaram que nós precisamos encontrar mais oportunidades para brincar, o máximo que pudermos, sempre que pudermos. Essa semana também eu tive uma palestra na escola da minha filha em que foi falado sobre a importância do brincar, justamente. Não só para criança, mas para todas as fases da vida. A palestra foi baseada no livro Play, do psiquiatra americano Stuart Brown. Eu também uso esse livro de base em uma das minhas aulas do curso de Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. E as pessoas costumam achar, os adultos, na verdade, costumam achar que brincar é perda de tempo e não fazem ideia do quanto o brincar desbloqueia a nossa criatividade, elimina o cansaço
e nos ajuda a ficar mais produtivos, mais do que a gente poderia imaginar. Os problemas se dissolvem quando a gente está com a cabeça mais leve depois de ter brincado. Então, eu tenho enfatizado o brincar aqui no canal. Criei orações, que na verdade são conversas divertidas com a fonte, para nós vibrarmos mais na frequência da alegria. Vou deixar o vídeo com essa oração, as duas orações, indicado no final desse vídeo para quem quiser assistir e posso deixar no comentário fixado também. E eu criei essa história de hoje com muitos exemplos de brincadeiras para a gente fazer, mesmo num dia a dia de trabalho, mesmo sendo adulto, e eu espero que vocês gostem. Mas brincar não é só soltar a imaginação ou fazer palhaçadas. Qualquer atividade pode se tornar uma brincadeira, desde que seja feita com leveza, sem ser com o objetivo de conquistar algo ou realizar algo efetivamente, e desde que faça a gente se sentir reabastecido e energizado. Se os exemplos dados na história de hoje fizerem você sorrir, eu já terei cumprido o meu propósito. E agora, vamos para a história. A história de Júlia, a adulta que reaprendeu a brincar. Durante muitos anos, Júlia era admirada pela sua eficiência. Era o tipo de pessoa que dava conta. Profissional exemplar, mãe presente, amiga, conselheira. Mas por dentro ela se sentia exausta. Durante muito tempo, Júlia já acordava com o peso do dia nas costas. A lista de afazeres parecia um carrossel que nunca parava. Trabalho, contas, filhos e aquela sensação de que tudo era urgente, menos ela mesma. O que ninguém via era que Júlia estava presa num ciclo de obrigações e metas que não deixavam espaço para o riso leve, a curiosidade gratuita, a dança boba na sala de estar. Ela funcionava, mas não vivia. Até que um dia, enquanto esperava o elevador do escritório, ouviu alguém gargalhar alto em um vídeo no celular. Era uma risada verdadeira, contagiante, e algo dentro dela estalou. Naquela noite, ela escreveu no diário: Quando foi que eu parei de brincar? Foi o começo de um reencontro consigo mesma e o nascimento do seu manual secreto. Como brincar sendo adulta? Ela pesquisou formas de brincar como adulta e anotou tudo no seu caderno favorito. Percebeu que algo que ajudaria nessa sua empreitada seria imaginar uma criança pequena ao seu lado, e que para as atividades se tornarem interessantes para a criança, ela precisaria dar nome diferente às tarefas, falar imitando a voz de um personagem e transformar tudo em uma enorme brincadeira. Ela escreveu no seu caderno: Exercícios práticos para brincar como adulto, redescobrindo o prazer da leveza, da presença e da criação livre. Número 1. Redescubra o seu brincar de infância. Objetivo: reacessar a essência lúdica individual. Como fazer? Pegue papel e caneta e responda: Do que eu mais gostava de brincar quando era criança? Quais eram meus jogos favoritos? O que me fazia perder a noção do tempo? Escolha uma brincadeira ou elemento dessa lista e encontre uma forma de expressá-la hoje. Pode ser cantar, desenhar, criar um cenário imaginário, cozinhar como um alquimista, etc. 2. Dança do corpo bobo. Objetivo: soltar o corpo, quebrar o gelo interno e liberar endorfinas. Como fazer? Coloque uma música animada. Durante 3 minutos, mova o corpo da forma mais estranha, engraçada ou livre possível. Proibido se preocupar com estética. O foco é rir de si mesmo e sentir liberdade física. 3. Desenho sem propósito. Objetivo: criatividade sem meta, prazer pelo processo. Como fazer? Pegue um papel, canetas coloridas ou lápis. Comece a rabiscar livremente. Círculos, traços, carinhas, símbolos.
deixe a mão seguir sem planejar. Observe se alguma forma quer virar algo e continue de forma intuitiva. Insight: por que fazer isso? Para vivenciar a experiência do flow, o prazer de criar sem esperar um resultado. 4. Brincar com objetos comuns. Objetivo: reencantar o cotidiano. Como fazer? Pegue 3 objetos do dia a dia, por exemplo, escova de cabelo, colher de pau e garrafa. Finja que cada objeto tem outra função. A escova é um microfone, a colher é uma varinha mágica, a garrafa é um animal falante. Crie uma mini história com eles. Dê vozes, movimentos, invente conflitos. 5. Brinque com a própria voz. Objetivo: liberar expressão vocal e emocional. Como fazer? Leia um texto em voz alta fingindo que está dublando um desenho animado, narrando uma novela mexicana, fazendo voz de super-herói. Grave e ouça depois, só se quiser rir de si mesmo. Ela continuou escrevendo várias outras atividades que havia pesquisado e decidiu então que iria escolher um exercício por dia durante 7 dias, e no final de cada dia iria escrever como me senti antes e depois, o que quero manter na minha vida. Júlia então escreveu em seu diário: a semana em que eu brinquei de voltar a mim. Dia 1: dança do corpo bobo. Antes, estava travada, rígida, sentindo que o dia seria mais um daqueles, pesados, previsíveis, longos. Depois, meu corpo riu. Sim, riu. Eu me senti livre, leve, desajeitada de um jeito bom. Foi como destravar uma porta que eu nem sabia que estava fechada. Quero manter o direito de dançar sem motivo, a coragem de parecer boba e o prazer de rir de mim mesma. Dia 2: desenho sem propósito. Antes, não via sentido. Para que isso agora? Pensei. Estava com pressa, com 1000 coisas na cabeça. Depois, terminei o desenho com um sorriso. Era horrível tecnicamente, mas delicioso emocionalmente. Descobri um espaço de silêncio criativo dentro de mim. Quero manter o espaço de criar sem cobrança, de fazer algo só pelo prazer de fazer, de colorir a alma com canetinhas coloridas. Dia 3: histórias com objetos da mesa. Antes, estava começando a ficar irritada. Muito trabalho, pouca conexão, me sentindo meio máquina. Depois, meu mouse virou um dragão defensor dos inocentes. Minha caneca, uma guardiã de poções. Eu ri sozinha e percebi que ainda sei imaginar. Quero manter meu olhar encantado sobre o comum e essa capacidade mágica de transformar qualquer coisa em enredo. Dia 4: cartinha para minha criança interior. Antes, um aperto no peito, medo de não saber o que dizer, como se eu estivesse diante de alguém que esperei por muito tempo. Depois, chorei escrevendo. Foi doce e forte. Pedi desculpas, prometi brincar mais e senti um abraço vindo de dentro. Quero manter esse vínculo com a parte mais amorosa e verdadeira de mim, essa conversa que me cura. Dia 5: brincadeira de personagem. Antes, cansada, com medo de parecer ridícula, mas disposta. Depois, passei o dia como embaixadora galáctica das boas ideias, a Mulher Maravilha dos relatórios e a fada das ideias inspiradas. E pasme, as ideias realmente vieram. Tudo fluiu melhor, como se a imaginação abrisse um portal. Quero manter a licença poética de ser quem eu quiser, o humor leve como ferramenta de criação. Dia 6: improviso vocal e leitura teatral. Antes, sem vontade, meio ansiosa, voz abafada. Depois, li um e-mail como se estivesse num teatro shakespeariano. Gargalhei. Chamei minha filha para rir comigo. Me senti poderosa, expressiva, viva. Quero manter a voz que brinca, que flui, que gosta de se ouvir.
a espontaneidade que colore até as obrigações. Dia 7. Caminhada criativa, narrando a rua como se fosse um livro infantil. Antes, domingo chato, céu nublado, energia baixa. Depois, transformei a rua no meu palco. O vizinho virou um cavaleiro, o cachorro, um explorador. E eu, a narradora encantada da própria história. Quero manter o olhar lúdico, a poesia nos detalhes, a certeza de que a magia está no jeito de olhar. Conclusão do Diário de Júlia. Essa semana não foi perfeita, mas foi viva. Redescobri que brincar não é uma fuga da vida, é uma forma profunda de me reconectar com ela. Vou seguir escolhendo um exercício por semana, porque no fundo o que mais desejo é isso: uma vida com mais alma, mais riso, mais de quem eu realmente sou. Ela então decidiu escrever em uma outra folha apenas as coisas que desejou manter em sua vida, para poder reler diariamente como se fosse uma reprogramação mental. Ela escreveu: O que eu quero manter? Lembretes para mim mesma. Eu quero manter o direito de dançar sem motivo, a coragem de parecer boba, o prazer de rir de mim mesma, o espaço de criar sem cobrança, fazer algo só pelo prazer de fazer, colorir a alma com canetinhas coloridas. Quero manter meu olhar encantado sobre o comum, a capacidade mágica de transformar qualquer coisa em história, a liberdade de imaginar mundos novos a partir de objetos comuns. Quero manter meu vínculo com a criança que ainda vive em mim, conversar com ela, ouvir seus pedidos, brincar com ela todos os dias, porque ela é a parte mais amorosa, verdadeira e mágica que eu tenho. Quero manter a licença poética de ser quem eu quiser, inventar personagens, vozes, jeitos, me divertir enquanto crio e trabalho. Quero manter minha voz leve, livre, espontânea, aquele som alegre que sai quando eu me deixo ser, e a vontade de me expressar sem medo de errar. Quero manter o olhar lúdico no dia a dia, a poesia nas esquinas, a certeza de que a magia está no jeito de olhar. Quero manter a leveza como aliada, a brincadeira como prática espiritual e a alegria como meu caminho de volta para casa. Ela notou que depois de brincar todos os dias por uma semana e reler as suas frases por alguns dias, algo estava mudando dentro dela. Ela percebeu algumas mudanças na sua rotina e anotou tudo em seu diário. Em primeiro lugar, decidiu começar a se alinhar antes de praticar qualquer ação. Por exemplo, antes de abrir o computador, responder mensagens ou sair correndo para as tarefas, Júlia começou a praticar um ritual. Respirava fundo 3 vezes, escolhia um pensamento, uma afirmação ou intenção, como: Hoje eu escolho leveza, e fazia a pergunta mágica: Como posso tornar esse momento mais divertido? Ela aprendeu com Abraham Hicks que a vibração vem antes da manifestação. Então, sentia primeiro o estado que queria viver: leveza, criatividade, alegria. Depois, Júlia decidiu transformar seu dia em jogo, literalmente. Chamava as tarefas de missões. Missão ninja do relatório genial, ou ritual de organização da casa sagrada. Dava recompensas para marcos vencidos, um chá delicioso, um momento para cantar, uma dancinha da vitória, elogios para ela mesma. Criou trilhas sonoras diferentes para cada fase do dia: foco, criação, descanso. E passou a colocar emojis nos nomes dos arquivos, apenas para ser mais divertido. E então decidiu fazer um pequeno experimento: incluir 1 minuto de brincadeira no meio do dia, todos os dias. No dia seguinte, antes da primeira reunião, colocou uma música que amava e dançou na cozinha, amando que ninguém estava vendo e ela podia se movimentar livremente. Na pausa do café, desenhou a coisa mais engraçada que conseguiu imaginar. Na volta do trabalho,
inventou um nome diferente para cada árvore da rua. A princípio, ela se sentia meio ridícula, mas depois viu que estava se sentindo viva. Foi inventando outras brincadeiras. Se imaginava brincando com a família, inventava vozes diferentes para narrar o que estava fazendo, mandava um áudio para os filhos dizendo algo engraçado. Ela descobriu que esses pequenos instantes de riso libertavam a mente e reacendiam a criatividade. Aos poucos, aquele minuto de brincadeira virou 5, depois 10, e o que era fadiga virou fluidez. Júlia começou a sorrir mais, a resolver problemas com mais criatividade. Os filhos notaram, o marido notou, ela mesma se reencontrou. Não que os problemas tivessem sumido, mas agora ela caminhava com um brilho diferente nos olhos. O brilho de quem lembrava que brincar é respirar com a alma. A vida não precisa ser tão pesada para ser levada a sério. Era isso que ela dizia agora, toda vez que alguém a chamava de sonhadora. Porque sim, ela voltou a sonhar, mas dessa vez com os pés no chão e o coração solto como uma criança. Hoje, Júlia continua sendo a profissional admirada, a mãe presente, a mulher sábia, mas com uma diferença. Ela faz tudo brincando. Ela descobriu que a leveza não a torna menos eficaz, a torna mais inspirada, que rir no meio do dia não é fuga, é oxigênio. E ela convida você. Pare de esperar as férias ou o fim de semana para ser feliz. Brinque agora, na pausa do café, na troca de e-mails, no caminho do mercado. Onde tiver vida, cabe alegria. Este não é só um conto, é um convite. Talvez você não consiga brincar como a Júlia, mas descubra o seu próprio jeito. Pode ser que para você brincar seja cantarolar durante o dia ou fazer uma dancinha sem motivo nenhum. Não importa qual seja o seu jeito, apenas tente. Tudo o que deixar a sua vida mais leve irá valer a pena.